Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Ao longo do trimestre estamos estudando o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Dons de elocução é o nome dado para uma categoria de dons espirituais, também relacionados ali em 1 aos Coríntios, capítulo 12. O que vem a ser a palavra elocução? Elocução, de acordo com o dicionário, significa ação ou efeito de enunciar o pensamento por palavras, ou ainda, modo de expressar-se oralmente ou na escrita. Então, elocução tem a ver com o quê? Enunciar um pensamento. Enunciar esse pensamento por meio de palavras ou por meio da escrita. Então, nesses dons de elocução, a pessoa portadora desse dom vai usar a palavra para manifestar esse dom espiritual, esse dom que é dado pelo Espírito Santo pela pessoa. Então a pessoa simplesmente não vai falar aquilo que ela pensa, ela vai falar algo sob inspiração do Espírito Santo, e isso é que faz toda a diferença. Esse é o dom. Muitas pessoas expõem as suas palavras, os seus pontos de vista, mas isso aí não quer dizer que seja inspirado. Agora, alguém pode falar sob inspiração do Espírito Santo para a igreja. E nós vamos ver que existem 3 dons que são classificados como dons de elocução. E que dons são esses? É o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O primeiro que nós vamos analisar é o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? Na nossa lição tem uma definição de Stanley Orton. O dom de profecia, segundo ele, que está previsto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, a pessoa que tem o dom de profecia vai receber uma inspiração do Espírito de Deus e vai verbalizar uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que terá por finalidade edificar, consolar ou exortar aquele destinatário da mensagem. E isso aí vai ser feito em uma língua conhecida para quem está falando, ou seja, a pessoa vai falar na língua dela, e conhecida também para quem está ouvindo, porque senão não haveria comunicação. Então, esse dom de profecia não é o mesmo dom, não é a mesma situação do profeta do Antigo Testamento. Alguém pensa que quem tem o dom de profecia é o mesmo profeta do Antigo Pacto, e não é. Embora os profetas de Deus no Antigo Pacto recebessem de Deus também mensagens, eles entregavam essas mensagens, às vezes muitos dias depois. A mensagem estava no coração dele, ele sabia a mensagem que tinha recebido de Deus e transmitia aquela mensagem da parte de Deus. Não era uma inspiração instantânea que ele entregava na mesma hora, embora pudesse haver isso também. Agora, no Novo Testamento, o dom de profecia é somente isso. A pessoa não pode chegar e falar assim: olha, eu recebi uma profecia da parte de Deus, uma inspiração, semana passada eu vim entregar aqui essa profecia. Não é assim.
a inspiração, a pessoa está orando numa reunião em determinado local e ali ela recebe uma inspiração e transmite a mensagem para a igreja ou para uma pessoa em particular. Então não é a mesma coisa. E aí, irmãos, isso nos faz voltar ao passado, onde esse dom não era utilizado com sabedoria muitas vezes. Por quê? Porque às vezes as pessoas estavam buscando uma resposta da parte de Deus, queria que Deus falasse com elas. E aí eu pergunto, se você quer que Deus fale contigo, é você que vai provocar para que Deus fale contigo, necessariamente no momento que você entender que Deus deve falar contigo? Ou você simplesmente deve aguardar para que no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus, Ele fale contigo? Obviamente a segunda opção. Mas o que acontecia no passado? A pessoa tinha uma questão e queria que Deus falasse com ela, e ela então iria na casa de algum profeta para lá orar junto com o profeta para Deus falar com essa pessoa. E aí eu pergunto, será que eu posso constranger Deus a falar comigo no momento que eu acho que Deus tem que falar comigo? Por certo que não. E o que acontecia? O profeta também imaginava que se a pessoa vai até a casa dele e pede uma oração, necessariamente ele tem que falar uma profecia para cada pessoa. E começaram a surgir no passado, os irmãos que são mais antigos vão se lembrar disso, os chamados ranchos dos profetas. Aí que assim, tem a irmã fulana de tal, lá na QNP 30, vamos lá na casa dela lá, que ela é profeta, ela vai falar. Então começou a se espalhar isso daí, e começaram a se espalhar muitas falsas profecias, e essas pessoas acabaram fazendo papel de falsos profetas, e isso daí gera muito prejuízo para a obra de Deus, muito prejuízo também para o profeta. Acontecia também de uma pessoa ir até a igreja e se formar uma fila para que cada uma daquelas pessoas recebesse uma profecia, uma palavra da parte de Deus. Receber a oração é absolutamente normal e pode até fazer fila mesmo para receber a oração. Mas acontece que em algumas situações do profeta, que se auto-intitulava profeta, tinha uma profecia para cada pessoa que estava naquela fila. E eu pergunto, será que Deus realmente tinha uma mensagem para aquelas 30, 40, 50 pessoas que estavam na fila? Ou será que aquilo dali era do próprio profeta? Verificou-se com o passar do tempo que muitas vezes o profeta ele estava falando dele próprio. E isso aí causa prejuízo para algumas pessoas. Prejuízo para o profeta e prejuízo para aqueles que andavam atrás de profecias. Muitos dos quais hoje estão afastados da casa de Deus, da igreja de Deus. Porque andavam segundo essa prática. Ao invés de buscar na palavra a convicção, a certeza da salvação, ao invés de buscar na palavra de Deus a resposta, porque na palavra de Deus nós temos a resposta. Então ia atrás do profeta, imaginando que esse profeta fosse um profeta como era o profeta no antigo pacto. Então já vamos esclarecendo isso. Quem tem o dom de profecia, ele não é profeta 24 horas. Ele tem apenas uma habilidade para receber de Deus uma mensagem instantânea e transmitir para a igreja ou para um crente em particular. Ele tem um canal aberto para que Deus, através dele, fale com alguém. Então, Deus pode separar uma pessoa para que tenha esse dom, essa missão de transmitir a mensagem de Deus para a igreja ou para um crente em particular. Outra coisa que deve ser colocada aqui é que o profeta, ele tem plena consciência e controle do uso desse dom. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que os espíritos do
dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou, particularizando isso no singular, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o profeta tem pleno controle sobre o seu espírito. Então, ele não é obrigado a interromper uma pregação, uma palavra, para entregar uma profecia. Não. Então, ele tem que receber uma inspiração ali. Naquele momento dá para esperar, naqueles instantes dá para esperar para entregar a mensagem de Deus. Se a mensagem é de Deus, ela vai ser entregue para a igreja de Deus. Quando se diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quer dizer que o dom de profecia vai ser utilizado com racionalidade e controle para que na casa de Deus haja ordem e decência. Então, não existe isso do profeta não saber que, por exemplo, como já foi referido muitas vezes na nossa igreja, que a pessoa passa a ideia de que não sabe nem se foi ela que foi usada por Deus em profecia. Obviamente que ela sabe, ela recebeu a inspiração e ela falou na nossa própria língua, na nossa própria linguagem, entendendo e sabendo o que estava falando. Então, o dom de profecia é um dom que deve ser utilizado com sabedoria. O dom de profecia não deve ser utilizado para que o profeta vá agradar alguém com uma mensagem profética, vá bajular alguém com a mensagem profética. O dom de profecia não deve ser utilizado para envergonhar alguém, para constranger alguém, para desmascarar uma pessoa. Não, obviamente que Deus revela determinadas situações e que pode até desembocar em alguma situação que possa ser reputada como constrangedora, mas o profeta tem que ter sabedoria na utilização desse dom, porque o objetivo de Deus sempre vai ser o conserto da pessoa, a melhoria da vida da pessoa que é destinatária da profecia, a melhoria da igreja que está recebendo aquela mensagem. Sempre Deus quer arrependimento, Deus quer edificação, Deus quer consolar o seu povo. Esse é o objetivo de Deus através desse dom chamado dom de profecia. O dom de profecia é um dom muito importante e eu vejo aqui até com uma certa preocupação que esse dom é um dom que cada vez está ficando mais minguado na igreja. Os profetas estão ficando mais tímidos, mas obviamente tem pessoas ali que são vasos de Deus da igreja, que já foram usados por Deus nessa área da profecia, mas muitas vezes estão intimidados, estão receosos, e não deve ser assim. Tem que se buscar a Deus em oração, quando tiver a certeza, a convicção que está recebendo algo da parte de Deus, deve transmitir para a igreja do Senhor. O dom de profecia, ele é importante. Por quê? Porque quando não há profecia no meio do povo de Deus, e profecia que é no sentido genérico, profecia é a própria palavra de Deus mesmo, profecia no sentido do profeta do Antigo Pacto, que entrega uma mensagem, que entrega uma visão, que entrega uma profecia, e profecia no sentido também do dom de profecia. Quando não há profecia, o que acontece? O povo vai se corromper, porque profecia é Deus falando, é Deus zelando pela igreja. Então o povo se corrompe. Ao contrário, quando há profecia, quando Deus está falando no meio do povo, o povo vai ser conduzido pelo caminho da santidade, pelo caminho da adoração, do serviço cristão. Então esse dom de profecia, ele é muito importante para a pureza da igreja, para o conforto da igreja, para a edificação da igreja. É um dom essencial. E nós devemos buscar com zelo o dom de profecia, o dom de profetizar na casa de Deus. E exatamente porque o dom de profecia ele é muito importante, se nós falamos que o dom de profecia é importante na igreja, nós não podemos desprezar as profecias. Não desprezeis as profecias,
Nós não podemos desprezar a profecia. Então existem alguns líderes aí que já estão ali cauterizados, e vem a profecia, ele não importa mais com a profecia, não quer nem saber da profecia, não quer saber da mensagem da parte de Deus. Não, nós não podemos desprezar a profecia. Por outro lado, temos que avaliar com sabedoria essa profecia. Temos que julgar as profecias, temos que examinar as profecias, confrontá-las em primeiro lugar com a palavra de Deus, para saber se são de Deus ou se não são de Deus. Lembrando que a profecia de Deus é aquela que se cumpre. Se alguém entregou uma profecia e ela não se cumpriu, não era Deus falando, porque Deus vela por sua palavra para a cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa para você, não importa quando nem onde, a profecia irá necessariamente se cumprir na sua vida. Lembra-te de alguma profecia que você recebeu e você sentiu que era da parte de Deus? Então é só aguardar, porque se for de Deus, ela irá se cumprir. Os propósitos da profecia nós já pincelamos aqui. Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo da profecia? É edificar a igreja, ou seja, a igreja vai crescer. Deus vai falando no meio da igreja e a igreja vai crescendo. Os irmãos estão percebendo a importância da profecia? Uma igreja onde não há profecia está prejudicada num aspecto já, que é o aspecto da edificação. Ela pode estar sendo edificada de outras formas também, que é um conjunto de fatores, não é uma coisa só. Mas a profecia tem essa finalidade de edificar. Nós vamos crescer como igreja, nós vamos crescer como crente. Também tem o objetivo de consolar. Muitas pessoas às vezes estão sofrendo, estão enfrentando lutas, estão enfrentando tempestades, e aí precisa de uma palavra da parte de Deus para receber o consolo. Aquilo dali é como um bálsamo na nossa vida. Será que você já passou por isso? De estar vivendo uma grande dificuldade e receber uma palavra e sair satisfeito dizendo: Deus falou comigo, aleluia, e isso muda tudo. Quer dizer, o contexto, você está inserido no mesmo contexto, mas só pelo fato de Deus ter falado contigo, né? Eis que eu estou contigo, eu estou sabendo tudo, eu estou acompanhando tudo, você já fica satisfeito, você já fica animado. Isso é um consolo e um conforto. Então você se sentiu consolado, e essa é a função da profecia, é consolar o crente. Muitas vezes Deus, eu me recordo mesmo que às vezes eu estava passando uma luta muito grande, e Deus usou uma jovem profeta, uma jovem mesmo, era bem jovem mesmo, mas já era um vaso nas mãos do Senhor. E eu estava passando uma luta muito grande, e a jovem, quando profetizava, ela chorava. Deus falando, mas ela sentia a mensagem, né? Dizendo: eu sei, e as lágrimas desciam. E ali eu vi a autenticidade daquela profecia. E eu me senti confortado, falando: é Deus falando comigo. E era algo tão real, tão poderoso, que a jovem profeta chorou. Né? Então é algo tremendo, né? Quem já teve essas experiências sabe quão maravilhoso é quando Deus fala conosco claramente, sem nenhuma dúvida. E o objetivo também de exortar. Essa palavra exortar, irmãos, às vezes os crentes pensam que exortar só é o mesmo que admoestar, é repreender, dar uma bronca, mas exortar também tem o sentido de encorajar. Tem o sentido também de exortar, chamar atenção para alguma coisa, mas tem o sentido também de encorajar. Fala: olha, isso mesmo, vai, eu estou contigo, vai adiante, isso também é exortação. Então, a profecia tem esse objetivo também, que é o objetivo de
exortar. Então esse é o dom de profecia, um dos dons de elocução. Segundo é o dom de variedade de línguas, né? Por que variedade de línguas? Porque são muitas línguas, né? Os irmãos já perceberam que os crentes batizados com o Espírito Santo, às vezes um tem uma língua, outro tem uma parecida, mas outro tem uma língua completamente diferente, né? Eu não sei nem se a gente pode falar isso, mas tem umas línguas que eu acho muito bonitas, né? São umas línguas diferentes, que a gente não sabe, às vezes a gente fica até pensando se não é alguma língua regional que existe em algum lugar e ninguém sabe, muito setorizada, mas existem essas variedades de línguas, né? E isso daí é uma riqueza muito grande, porque nós não aprendemos essas línguas, são línguas estranhas para nós, mas para Deus não, porque quando o crente ora em língua, ele ora bem, e o espírito dele é edificado, porque com Deus ele fala em mistério, ele louva a Deus, ele ora a Deus, ele adora a Deus em mistério. E o inimigo, segundo aprendemos com os nossos pais na fé, ele não sabe também o que nós estamos falando, que é uma coisa do nosso espírito com o espírito de Deus. E o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o que está na nossa lição, citando o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, através das línguas, do dom de variedades de língua, eu posso louvar a Deus, eu posso orar a Deus, eu posso exaltar a Deus, e eu posso também transmitir uma mensagem se houver o intérprete. Então esse aqui é o dom de variedade de línguas. Inicialmente ali em Pentecostes, os irmãos vão ver que os primeiros crentes que foram batizados com o Espírito Santo ali, eles falavam línguas regionais, ou seja, línguas existentes naquela época de outras regiões daquela mesma época, de outras nações, e aqueles galileus ali estavam falando essas línguas sem nunca ter aprendido a falar aquelas línguas. E o que causou espanto, e as pessoas ficavam maravilhadas. Esse dom de falar em línguas e falar línguas regionais ainda existe, é raro, mas de vez em quando a gente vê alguém aí que falou uma língua que nunca aprendeu e uma língua regional, uma língua que existe, né? O japonês ou o inglês. Tinha um caso mesmo de uma irmã do ministério do pastor Orcival, da ADEB, que essa irmã, muitos anos atrás, ela era usada e falava inglês sem que tivesse estudado inglês. Então era uma coisa do espírito. Esse dom, ele ultimamente vem sendo muito combatido. E para o espanto nosso, muitas vezes até por crentes de igrejas pentecostais. Mas normalmente por pessoas que não falam línguas estranhas. Dificilmente aqueles que falam línguas estranhas, eles são contra o falar em línguas estranhas. Normalmente é alguém que não fala. Aí ele fica querendo disciplinar. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela realmente disciplina esse dom de variedade de línguas. Mas o que nós temos que colocar é que a restrição ao uso desse dom, em primeiro lugar, ocorre em cultos públicos. Se nós estivermos num culto de oração, nós vamos falar língua estranha à vontade ali. E ainda assim, não há uma proibição de falar línguas, mas uma organização. E aí, vamos falar aqui, entre nós mesmos, o que é razoável. Por exemplo, quando o pregador está pregando a palavra, obviamente ninguém pode concorrer com o pregador falando língua estranha, na mesma altura, no mesmo nível, né? Fazendo ali uma concorrência, uma fala com a outra fala. Não, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, no culto tem que haver ordem, tem que haver decência. Então, se você está ali cheio, sentindo aquela graça maravilhosa, e você quer ali se derramar na presença de Deus, falar em mistério com Deus, não perca isso não.
Não perca isso, não. Dê vazão a isso. Mas aí o que você vai fazer? Você vai falar mais baixo ali. Aleluia. Vai falar com Deus, vai falar em mistério com o Pai. Vai ser renovado. É necessário que o crente seja renovado. E como é bom que o crente, às vezes tem muito tempo que não fala língua estranha, e aí ele é renovado e fala em mistério com Deus. Dê lugar ao Senhor. Fale línguas estranhas, sim, mas aí com essa ordem. Outra coisa, para o próprio pregador também. O pregador ele não pode passar boa parte da pregação dele falando em línguas estranhas, porque senão ele não vai ser compreendido. Inclusive essa, e o evangelista Valdeci estava chamando a nossa atenção para isso, essa é uma das principais razões da disciplina do uso desse dom. Para o pregador, se o pregador ficar falando a maior parte do tempo em língua estranha, não haverá comunicação. Então ele não vai transmitir a mensagem da palavra de Deus e aí o pecador pode não ser abençoado. Agora, irmãos, não vamos ficar preocupados se o pecador, o irmão ali mesmo está falando língua estranha, o pecador está ouvindo aquilo dali e vai ficar escandalizado. Irmãos, o que escandaliza o pecador é pecado, é erro, é mau testemunho. Isso aí que escandaliza. Agora, o falar em línguas, não. Falar em línguas ali vai ser um sinal para ele ali. Tem uma coisa diferente ali. Quando o crente realmente está cheio do Espírito Santo, quando ele faz isso com ordem, com decência, é bonito de se ver, né? É uma maravilha ver um crente cheio do Espírito Santo. E aquilo ali pode até aguçar a curiosidade dele e ele querer assentar a Cristo e fazer parte daquilo. E aquele que não é batizado também pode querer buscar da parte de Deus para receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Porque o falar em línguas é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Nós só separamos obreiros para a obra de Deus, e nós aprendemos assim, ao longo de todo o período que servimos a Deus, que o obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. E a evidência física do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então, ele tem que buscar isso aqui, o falar em línguas. Então, o obreiro, ele tem que buscar falar em línguas estranhas. E também, e isso aí, digo eu, né, já é um particular meu, ele não deve abandonar. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em língua estranha, e depois não busca mais, não quer saber mais. Não pode ser assim. O obreiro, ele tem que zelar por isso. Ele tem que continuar sendo renovado espiritualmente para que ele transmita a palavra do Senhor com confiança, com graça, com unção, com carisma, para que ele transmita a palavra do Senhor com plena autoridade. Então ele precisa sim estar sempre renovado. Esse dom é atual, o dom de variedades de língua, embora os cessacionistas dizem que o falar línguas é coisa do passado e tal. Isso daí, na verdade, é apenas um pretexto para justificar o fato de eles não falar línguas estranhas. E eles não podem falar, embora eles tenham várias teorias para justificar que nós falamos línguas, eles acham que nós aprendemos essas línguas. E quem é batizado com o Espírito Santo sabe que isso daí é um equívoco. Não, nós não aprendemos. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você nem sabe como vai ser a língua estranha que você vai falar. Você simplesmente vai falar a língua estranha. Então você não aprendeu, você não treinou. Existe fraude em alguns crentes? Já ouvi falar de crente que ficou tentando imitar, tentando falar, até por causa da pressão, querendo ser obreiro, né? Ficou treinando para falar em língua estranha e ser reconhecido como alguém batizado com o Espírito Santo. Mas o que nós podemos concluir é que é muito difícil a pessoa ficar aprendendo a falar línguas estranhas. A mente de quem é batizado com o Espírito Santo, inclusive se você falar com ele, fala língua estranha aí agora, ele não vai conseguir. Ele fala, eu nem sei como é que eu falo língua estranha. Mas quando ele começa a meditar nas coisas de Deus e ele é ali tocado, a língua estranha sai naturalmente, flui naturalmente. Mas não é uma coisa. Se eu falar só escreve a língua estranha que você fala, eu não sei a língua estranha que eu falo. Então, quando você está cheio, aí que você vai se lembrar, quando você falar, essa é a língua estranha que eu falo. Porque normalmente é parecido mesmo. Esse dom, como já disse, é muito importante para a edificação pessoal, é muito importante para a renovação espiritual. Por isso, devemos sempre estar
falando línguas estranhas. E dá graças a Deus por falar línguas estranhas, como o apóstolo Paulo, né? Dou graças a Deus porque falo mais língua estranha do que vós. Então, esse é o dom de variedade de línguas. E combinado com esse dom, tem o dom de interpretação de línguas. E que dom de interpretação de línguas é esse? Thomas Rubens ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, um fala em línguas estranhas e o outro, o intérprete, como só ia acontecer com qualquer intérprete, ele vai traduzir aquilo para o nosso idioma e vai falar qual é a mensagem de Deus. Houve uma disciplina na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, acerca do uso desse dom de interpretação de línguas combinado com variedade de línguas. Porque muitos estavam falando em línguas, ninguém interpretava e virava uma bagunça a igreja. Então o apóstolo falou, olha, quando falar, fala em 2 ou 3, um de cada vez, e que haja intérprete. Mas aquele momento ali, só eram as línguas, não era o momento da pregação. Então, o que vai acontecer aqui? O que nós vamos perceber? Que quando as línguas estranhas são interpretadas, aquilo ali equivale à profecia, com uma única diferença, que ao invés de Deus usar apenas uma pessoa, ele vai usar 2 pessoas, mas ao final vai ser a transmissão de uma mensagem inspirada por Deus, apenas com a utilização de 2 pessoas. Um vai falar em línguas estranhas e não no vernáculo, mas o outro vai traduzir isso para o vernáculo. Em conclusão, nós podemos dizer que a suma de tudo, o resumo de tudo, é que os dons de elocução são atuais e são necessários para a edificação, consolação e exortação da igreja. E devemos utilizá-los com ordem e decência, para que não haja prejuízo na casa de Deus. Isso é bênção de Deus para nós, os dons de elocução, como o próprio nome diz, dom, é presente, é dádiva de Deus para nós. E eu conclamo os irmãos a que busquemos os dons espirituais e exorto aquele que é vaso do Senhor e que está me ouvindo, dê lugar ao Senhor para que Deus possa novamente te usar com graça e com autoridade para que a igreja seja edificada e abençoada no nome de Jesus. E mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade, rogando a Deus que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém.